Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Temos mais uma videoaula de português. E hoje nós vamos dar continuidade à videoaula da semana passada com o tema concordância nominal. Eu dividi em duas partes. Primeiro, para a videoaula não ficar muito longa, né? E porque nós temos vários casos especiais. Então, na videoaula anterior a gente falou sobre concordância de substantivos e adjetivos. E hoje a gente vai falar algumas palavras, né, como elas se comportam a nível de concordância nominal na língua portuguesa, ok? Mas antes de efetivamente a gente falar desses casos especiais, dessas palavras, vamos relembrar as classes gramaticais. Já já vocês vão entender porque eu achei pertinente a gente relembrar as classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Aquelas classes gramaticais do nosso armário tipo cômoda, né? A gente foi abrindo cada gaveta a partir do 6º ano e estudando cada assunto desses aí, né? Nós sabemos que alguns são variáveis e outros são invariáveis. Quando eu digo variáveis, eu preciso que vocês refresquem aí, né, na memória de vocês, que quando a gente tem palavras que são variáveis, elas podem mudar de acordo com o gênero, né, feminino e masculino, com o número singular e plural, com o grau, aumentativo e diminutivo. No caso dos verbos, ainda são mais flexões ainda, né? Eles variam mais ainda, porque eles têm pessoa, tempo, modo, voz. Mas o que eu preciso que fique bem fresquinho aí é essa questão de que quando a gente fala que a palavra é variável, ela tem uma forma que pode mudar. Invariável não muda. Eu dou até um exemplo. Por exemplo, o substantivo menino. A gente tem essa forma para masculino e singular, mas se for feminino, a gente tem menina. Se for masculino, plural, meninos. Se for feminino, plural, meninas. A gente ainda tem aumentativo, meninão, diminutivo, menininho. Diferente, por exemplo, da palavra que é uma conjunção. Independente do contexto que você vai inserir a palavra que, não vai ter masculino e feminino, não vai ter singular e plural, aumentativo e diminutivo, e assim são várias outras palavras que pertencem às classes gramaticais invariáveis. Com preposição para, advérbios, cedo, ontem, sim. Não adianta que, independente do contexto que você vai inserir, essas palavras não variam, ok? Então, vamos lá aos casos especiais, né? Ficam invariáveis se forem as palavras menos, alerta e pseudo. Olha aí, invariáveis, ou seja, não tem uma forma para feminino e masculino, outra para singular e plural, independente do contexto, vai ser menos, alerta e pseudo. Tem os exemplos. Havia menos professores. E se a gente mudar professores para professora? Vai continuar sendo menos professoras. O aluno ficou alerta. Não seria alerto? Não, é alerta. Se forem os alunos, continua sendo alerta. Era um pseudomédico, era uma pseudomédica. Essas 3 palavras, elas ficam invariáveis, elas não mudam. Então, a gente conclui o quê? Menos. A gente escuta tanta gente por aí falar e ver, né, as pessoas escrevendo, essa palavra sequer existe, a palavra é menos. Como não existe alerto, alertos, nem pseuda, essas palavras, as variações de menos, alerta e pseudo não existem. São palavras invariáveis e assim é feita a concordância nominal. Primeiro caso. Nós temos as que variam sempre, porque pertencem a classes gramaticais que variam. E aí a gente tem anexo, incluso, obrigado, próprio. São palavras que mudam de acordo com a palavra que elas vão concordar. Por exemplo, a fotografia
é feminino e singular, então ela vai anexa. Já os documentos, masculino e plural, eles irão anexos. Olha aí, certidões inclusas, documento incluso. Se foi a professora que disse, é muito obrigada. Se foi o professor, é muito obrigado. Olha aí, eles próprios, elas próprias. Então, assim como nós temos menos, alerta e pseudo invariáveis que não mudam, a gente tem anexo, incluso, obrigado e próprio, que variam de acordo com a palavra que vai ser feita a concordância. A gente tem o caso aí, né? A gente falou que o anexo varia, mas se tiver uma preposição, ele fica invariável, ok? É bem interessante prestar atenção nisso aí para não cair, né, no erro. A fotografia vai em anexo. Ora, professora, mas não acabou de dizer que a palavra anexo, ela varia? Se é a fotografia, sim. Mas se tiver preposição, como o em está aí, ela fica invariável, ok? Gente, tem ainda os casos que, dependendo da classe gramatical a que pertence, variam ou ficam invariáveis. Agora sim, o negócio começa a ficar um pouco mais tenso. Temos mesmo, bastante, caro, barato, só e meio. Se o mesmo, a palavra mesmo, ela for um adjetivo, ela varia. Já se for um advérbio, não varia, porque o adjetivo é uma classe variável, o advérbio é uma classe invariável. Percebemos que nos amamos mesmo. É um advérbio, ficou mesmo. Já os alunos mesmos produziram os cartazes. É um adjetivo, concordou com alunos, plural, masculino, plural. Eu entendo que nem sempre é fácil para os alunos, né, identificarem a classe gramatical de algumas palavras, né? Em alguns casos a gente consegue, vamos dizer assim, amenizar essa dificuldade. Porque existem algumas palavras que a gente pode fazer a substituição e aí a gente descobre a classe gramatical. Em outras, não é tão simples assim. Por exemplo, o mesmo. Se você puder trocar pela palavra próprio, vai ser um adjetivo, varia. Se você trocar por realmente, sem interferir no significado, vai ser um advérbio, não varia. Percebemos que nos amamos realmente. Se dá para trocar por realmente, advérbio não varia. Os alunos próprios produziram os cartazes. Deu para trocar por próprio, adjetivo e varia. Ok? Temos bastante que pode variar e pode não variar. Ele varia do mesmo jeito se puder ser trocado pela palavra muitos. Se só couber a palavra muito no singular, não varia. No calor, as pessoas se desgastam bastante. No calor, as pessoas se desgastam muito. Mesmo sendo as pessoas, vai ser se desgastam muito no singular. Então, a gente já sabe que não vai variar. Agora, olha o outro exemplo. Gosto muito de ler Augusto Cury. Tenho uma biblioteca com bastantes livros de sua autoria. Tenho uma biblioteca com muitos. Se deu para colocar muitos, varia. Por isso que está aí bastantes, concordando com livros. Ok? Temos ainda o caro e o barato. Mesma coisa. Se forem adjetivos, variam. Se forem advérbios, não variam. As passagens aéreas estão muito caras. É um adjetivo, passagens, plural, caras. As joias custam caro. Poxa, se as joias não seria caros? Caras, né? As joias custam caras? Não, porque aí é um advérbio, então não varia. E a gente pensa mais ou menos assim. Se estiver relacionado a verbo ser e estar, são adjetivos, varia. Se tiver mais relacionado aos verbos pagar, custar, são advérbios, não variam. Só pode variar e pode não variar. Temos aí solitário e sozinho, né? Podendo ser usado como substituição e indicando ser adjetivo. E temos unicamente, apenas, somente.
para serem substituídas, serem usadas, né, na substituição, indicando ser um advérbio que não varia. Hoje, amanhã e sempre, eu só quero você. Minhas avós sempre viveram sós. Minhas avós sempre viveram sozinhas. Como dá para substituir por sozinhas, por isso só variou aí, foi para o plural, combinando com a voz. Já no exemplo anterior, hoje, amanhã e sempre, eu quero somente você. Unicamente, apenas. Então, por isso é só você. Ok? Ainda temos meio, né? O meio pode ser um numeral, varia. Pode ser um advérbio, não varia. Metade para ser numeral, mais ou menos, um pouco para ser advérbio. Bebi meia garrafa de suco de uva e fiquei meio tonta. Olha lá, se foi tonta, indica que é uma mulher, né? Mas ela não ficou meia tonta, ela ficou meio. Já foi garrafa meia. Porque a garrafa é metade. Se significa metade, o numeral pode variar. Por isso que é meia garrafa, femininos. Agora, meio tonta, eu não fiquei metade tonta, né? Metade do corpo ficou tonta, outra metade ficou legal. Não. Ficou o quê? Mais ou menos, um pouco tonta. Advérbio, por isso é meio tonta. Ok? Então, temos aí essas que podem, né, variar ou não variar de acordo com a classe gramatical. E volto a dizer, em alguns a gente consegue aí ter palavras que a gente pode ajudar na substituição que colaboram nessa identificação da classe gramatical. Embora que nós tenhamos estudado todas as classes gramaticais, mas a gente entende que nem sempre é fácil identificar. Por isso a gente tem essas palavrinhas aí, também aí a gente pode pensar, nossa, mas vai ser difícil lembrar das palavras também. É aquilo, né? A gente tem que ter um jeito. A gente oferece os subsídios, mas realmente demanda aí atenção, demanda um certo sacrifício. Temos ainda as expressões, né? É preciso, é bom, é proibido e é necessário. Se elas vierem acompanhadas de determinantes, artigo ou pronome adjetivo, concorda com esse determinante. Já sem determinante é invariável. Vamos ver o que vem a ser esse determinante nos exemplos, né? É proibida a entrada de ciclistas. Por que está escrito é proibida e não está escrito é proibido? Porque tem esse a antes de entrada. É necessária a cautela. A caminhada é boa para a saúde. É boa porque tem esse para. Agora, olha a diferença. É proibido a entrada de bicicleta. Ora, tão parecido? Sim. Mas quando era proibida a entrada, era proibida, porque tinha o a, tinha um artigo. Se não tiver o artigo, a expressão fica invariável, fica é proibido. É necessário cautela. No exemplo lá de cima estava é necessária a cautela, por conta do a. Se não tiver o artigo ou pronome adjetivo, se não tiver qualquer palavra determinante, fica invariável, fica no masculino singular. É bom pensar antes de agir. Por quê? É bom. Não tem nada que modifique. Ok? É um caso que precisa de um pouquinho só de atenção, porque é bem simples. As expressões são é preciso, é bom, é proibido e é necessário. Masculino, singular. Se tiver algum determinante, varia. Porque a entrada, né? Se é a entrada, então é proibida. Agora, se só tiver entrada, invariável, é proibido. Ok? E pra gente, né, fechar, a gente tenta organizar isso tudo que a gente acabou de falar. Algumas palavras variam e outras ficam invariáveis. Como que a gente decide isso? Dependendo da classe gramatical de cada uma delas. A substituição por outras palavras pode ajudar. Ajuda bastante. Na prática, eu já adianto para vocês. Na prática ajuda bastante.
pela experiência dos anos anteriores, tem muitos alunos que ignoram essa questão de ser adjetivo ou de ser advérbio. Tentam fazer a substituição, mas é apenas um subsídio a mais, porque tem aluno que tem facilidade de identificar se a palavra é numeral, adjetivo, pronome, advérbio, nem precisa pensar numa palavra para substituir. Outros já têm essa dificuldade, então a gente oferece um subsídio a mais. Já as expressões, né, que não tem aí palavras para substituir, nem a gente pensa a nível de classe gramatical, elas variam de acordo com a presença ou com a ausência de determinante, ok? Então, assim a gente fecha o nosso conteúdo sobre concordância nominal. Eu aguardo vocês no nosso encontro pelo Zoom, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, trazer para poder a gente discutir, ok? Então, até breve, pessoal. Fiquem bem. Em breve daremos continuidade. Tchau!